Ela tinha o jeito de caminhoneira. Dirigia como uma, mas não era. Na verdade, nem habilitação tinha. Era falsa. E naquela noite, os policiais do controle não eram ingênuos, principalmente o inspetor da operação. Fez uma abordagem firme e ela não resistiu. Meses atuando com a quadrilha e nunca tinha sido apertada daquele jeito. Tentou intimidar o policial. Se fez de ofendida, mas dessa vez ela não convenceu. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. A peça mais frágil. Ela tinha o jeito, o porte, a segurança ao volante. Quem a visse de fora, quem cruzasse com ela numa rodovia qualquer, juraria que era uma veterana. Daquelas que passaram anos na estrada com histórias para contar em cada parada de posto. Diziam, essa nasceu para a estrada. E realmente parecia. Mas a verdade era outra. Nem habilitação de verdade ela tinha. O documento que carregava era falso, forjado com perfeição, mas ainda assim, falso. Assim como quase tudo na vida dela nos últimos meses. O nome no papel não era o dela. O histórico de CNH e exames médicos, tudo montado por alguém com acesso e influência. Era como se ela tivesse sido inventada, uma personagem moldada sob medida para aquilo. E funcionava. Pelo menos por um tempo. O passado dela, o verdadeiro, era como uma estrada sem placas, difícil de seguir, quase impossível de rastrear, sem registros de emprego, sem parentes próximos, sem qualquer raiz forte que a ligasse a algum lugar. E talvez por isso mesmo ela tenha sido escolhida. Alguém que não despertava suspeita, discreta, sem antecedentes criminais, sem envolvimento com drogas ou violência, com aparência limpa, boa postura, jeito de quem trabalha quieta. Era perfeita, invisível, ou quase. Foi colocada na quadrilha por alguém que não era só criminoso, era estrategista. Alguém que entendeu que a maior proteção de uma organização como aquela era parecer normal. Eles não queriam chamar atenção com marginais tatuados ou ex-presidiários mal disfarçados. Eles queriam pessoas como ela, que passassem por qualquer blitz, como se fossem só mais um trabalhador em uma viagem noturna. E ela foi o encaixe exato no molde. Nem ela soube dizer ao certo quando topou de verdade. Só viu o dinheiro entrando, as perguntas sendo evitadas e a vida ficando mais fácil. O trabalho era sempre igual, repetitivo, mas bem pago. Ela não participava do roubo. Nunca. O caminhão já a esperava, estacionado em algum ponto pré-combinado. O cavalo mecânico, a cabine do caminhão, já estava ali, desbloqueado, parte elétrica ajustada, pronto para ligar. Ela subia, ajustava o banco, girava a chave e saía, sem olhar para os lados. O trajeto era quase sempre o mesmo, rodovias alternativas, sem pedágio, sem movimento intenso, com menos risco de fiscalização. À noite o mundo era outro, menos olhos, menos barulho, mais escuridão. E era nesse cenário que os cavalos de Scania preto se moviam com perfeição. O silêncio da madrugada era seu aliado. Cada viagem durava entre 3 a 5 horas, dependendo do ponto de origem. E ao chegar no destino, o galpão, tudo se encerrava ali. Ela estacionava o caminhão no lugar certo, entregava a chave, recebia o pagamento em dinheiro vivo e ia embora. Nunca ficava para ver o que faziam depois. Nunca quis saber. Era parte da regra. E também era parte da segurança. Quanto menos você sabe, menos pode entregar. O esquema era preciso, e o foco era um só. Scania preta do modelo novo ou modelos idênticos de outra cor, que já chegavam no galpão recebendo um banho de tinta preta. Alta procura no mercado. Eles não se interessavam pela carga. Não queriam os reboques. Não levavam cargas. Eles queriam sempre somente o cavalo. A parte que podia ser transformada em outro caminhão 0 km, com outro número de chassi, outra placa, outra nota fiscal. Roubavam de todas as formas possíveis. A quadrilha era versátil, inteligente, criativa no crime. Às vezes abordavam motoristas em postos de estrada quando o caminhoneiro saía para tomar banho ou comer alguma coisa.
Levavam o caminhão sem precisar usar violência, só aproveitavam o descuido. Outras vezes, invadiam pátios de concessionárias durante a madrugada, cortavam a cerca e saíam com os veículos novos como se fossem próprios. Tinham também informantes em transportadoras, funcionários que vendiam informações internas, horários de chegada, roteiros de carga. E havia os casos mais ousados. No meio da estrada, forçavam a parada do caminhão em movimento. Roubavam na marra, mandavam o motorista descer, largavam a carga no meio da rodovia e levavam só o cavalo. No galpão, o jogo mudava. O lugar era escondido, longe do centro urbano. Por fora, parecia abandonado. Portão enferrujado, mato alto, fachada descascando. Mas por dentro, era outra história. Um verdadeiro centro de transformação. Um hospital clandestino de caminhões. Ali, cada veículo passava por uma cirurgia completa. Primeiro, apagavam os sinais peculiares. Remarcavam o número original do chassi, remarcavam os vidros, removiam adesivos e marcas personalizadas. Depois vinham as substituições. Novas placas, nova pintura, até bancos e painéis internos trocavam se necessário. Tudo feito com um padrão tão perfeito que nem perito experiente identificaria a fraude à primeira vista. E então, o renascimento. O caminhão saía de lá com documentos novos, notas fiscais clonadas, histórico limpo no sistema. Quilometragem voltada. Era vendido para empresas de fachada, que depois o repassavam a frotistas pequenos, compradores desavisados ou cúmplices diretos. Rodavam meses, às vezes anos, antes de qualquer suspeita. E mesmo assim, quando dava problema, já era tarde demais. Às vezes nem presos eram por ter caído no golpe. Durante meses, ela cumpriu sua função, sem falhar. Era sempre pontual, sempre discreta. Recebia por viagem. E bem, os pagamentos eram em dinheiro, envelopes lacrados, valor fixo. Ela não sabia o nome verdadeiro de ninguém na organização. Só apelidos. Às vezes, nem isso. Os encontros eram curtos. Ela deixava o caminhão e saía. Nunca perguntava nada. E achava que isso era o suficiente para estar segura. Achava que, mesmo se um dia fosse parada, como já tinha acontecido em blitzes passadas, o documento falso aguentaria o tranco. E, de fato, por um tempo, funcionou. O papel era bom. O nome batia. As respostas vinham rápidas. Ela sabia fingir surpresa. Sabia fingir indignação. Tinha ensaio. Tinha lábia. E por isso mesmo, nunca foi além de uma checagem comum. O problema é que ela era quem mais aparecia. Era sempre ela no volante. Era o rosto dela nas imagens de câmeras de segurança. Era ela nas filmagens de postos, nos acessos de pedágios, nos registros de entrada de rodovias. Não importava o caminhão, a cidade, a data. De alguma forma, ela estava presente, sempre no comando de uma Scania preta. E foi assim que o rosto dela apareceu onde não devia, na mesa da Polícia Federal. Um inspetor experiente e meticuloso, que vinha há meses montando um quebra-cabeça silencioso, bateu os olhos na imagem e soube. Não era coincidência, era um padrão. E onde há um padrão, há organização. Começou a cruzar dados, puxar boletins de ocorrência, imagens de câmeras públicas e privadas, relatórios de empresas transportadoras. A mesma mulher, em locais diferentes, com caminhões diferentes, mas sempre o mesmo tipo de veículo, sempre o mesmo perfil de roubo. O cerco começou ali. O inspetor traçou as rotas. Analisou frequências, dias da semana, horários e pressentiu: se ela seguir o que tem feito, vai passar pela BR-319 hoje, durante a madrugada. A ordem foi clara: montar uma blitz enorme, não qualquer uma operação de verdade, precisa, com o objetivo certo. E naquela madrugada ela estava vindo, sem saber, direto para eles, na blitz da PRF. O relógio do painel marcava 3h17 da madrugada quando ela surgiu na linha do horizonte. O caminhão preto impecável seguia firme pela BR, cortando o breu da noite como uma sombra viva. Não havia mais nenhum veículo na pista. Era só ela e o caminho à frente.
Os faróis acesos iluminavam o asfalto úmido, refletindo a luz em pontos esparsos. Por fora, tudo parecia normal. O veículo vinha no ritmo certo, sem pressa, sem hesitação. Nenhum erro, nenhum sinal fora do lugar. Mas justamente esse comportamento, meticulosamente calculado, era o que mais chamava a atenção. O inspetor já estava posicionado no acostamento, próximo ao ponto de interceptação. Ele não era um novato, não estava ali por acaso. Era ele quem vinha há meses rastreando aquele padrão de desaparecimentos do caminhões. Era ele quem ligou os pontos entre as câmeras, os registros, os boletins. Era ele quem estudou cada variação nas placas clonadas, que recebeu em sua mesa os caminhoneiros desesperados pelo estilo agressivo da quadrilha. Quando viu o caminhão se aproximar, mesmo antes da checagem, soube que era ela. Ele deu o passo à frente e ergueu a mão. O gesto foi firme e inegociável. Para esse aí. O veículo obedeceu, sem drama, sem tentar desviar. A cabine freou devagar, como se a motorista já estivesse preparada. O caminhão encostou no acostamento. As lanternas traseiras se acenderam e o motor permaneceu ligado. Dentro da cabine, ela não demonstrava tremor. Não havia pressa, mas também não havia naturalidade. O inspetor se aproximou lentamente, com a postura de quem já sabia a resposta antes mesmo de perguntar. Quando chegou à janela, ela abaixou o vidro. Documentos e habilitação, por favor. Ela estendeu os papéis com firmeza. Olhou nos olhos dele. Tinha ensaiado esse momento inúmeras vezes. Sabia como agir, como fingir surpresa, como manter a calma. Mas havia algo diferente naquele olhar. O inspetor não era bobo. Ele não fez brincadeira, não ofereceu boa noite, não sorriu. Ele apenas analisava, lendo cada microexpressão. Ele pegou os documentos, leu com atenção. Havia algo ali que não encaixava. Não nos papéis, mas na postura dela. A rigidez do corpo, a resposta rápida demais, o esforço em parecer tranquila. E, principalmente, os olhos. Eram os olhos de quem já foi pega, mas ainda tenta manter o papel até o fim. A senhora está vindo de onde com esse caminhão sem carreta? Ele perguntou, sem tirar os olhos dela. Ela respirou fundo, fez uma pequena pausa como se estivesse lembrando e respondeu com convicção ensaiada. Acabei de sair de casa. Estou indo justamente carregar o caminhão para um frete. Vai transportar o quê? Madeira. Madeira? Qual empresa? Ela hesitou. Uma fração de segundo. Mas para o inspetor aquilo foi o bastante. O tipo de hesitação que não vem de quem esqueceu, e sim de quem está inventando. Serraria União, lá de Mirai. Ele não respondeu. Apenas devolveu um olhar demorado, longo o suficiente para ela começar a desconfiar. E quando finalmente falou, a voz veio mais baixa, quase calma. Senhora, desce do veículo, por favor. Ela piscou devagar. Tentou ganhar tempo. Tentou entender se ainda havia espaço para escapar daquela situação. E como não encontrou saída, mudou de estratégia. Partiu para a indignação. Tentou inverter a lógica da abordagem. Isso é absurdo. Eu tô aqui sozinha, no meio da madrugada, fazendo meu trabalho e sendo tratada como criminosa. É assim que a polícia trata a mulher trabalhadora nesse país? Mas a encenação não colou. O inspetor já tinha ouvido esse discurso antes. E mais de uma vez, continuou imóvel, olhar fixo, sem piscar. Por favor, desça do veículo agora, devagar. Ela obedeceu. Não havia mais escolha. Os passos até o chão foram pesados. Sentia o frio subindo pela espinha. O vento cortava a madrugada. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia exposta. Os agentes federais se aproximaram. A viatura com luzes baixas se posicionou ao lado do caminhão. Um dos peritos já estava com o tablet na mão, escaneando as placas. Não demorou mais que 2 minutos. Doutor, a placa é clonada, disse o agente. O caminhão foi roubado há 2 dias no interior do estado. Confirmado. O inspetor apenas assentiu. Olhou novamente para a mulher. Ela tentava parecer surpresa, mas não sustentava mais o papel. A habilitação também está dando divergência.
disse outro policial após consultar o QR Code e o banco de dados. Documento falso. A pessoa se parece com ela, mas dá para ver que não é. Ela ainda tentou resistir. Disse que havia um erro, que talvez tivessem confundido. Mas no fundo já sabia. A farsa havia acabado. O momento seguinte foi definitivo. O inspetor mandou ela deitar e algemar. E ela, sem mais o que argumentar, deitou no meio asfalto, sentindo o ferro frio prender seus pulsos atrás das costas com a cara no chão. O barulho do clique da algema foi como um martelo de sentença. Foi levada até a base da Polícia Federal, ainda durante a madrugada. No caminho, calada, só o som da viatura cortando o silêncio da estrada. Chegando lá, as luzes brancas do plantão a fizeram perder qualquer noção de resistência. O cansaço emocional, o medo, a certeza de que agora ela não tinha mais escudo. Tentou negar. Disse que não sabia de nada, que apenas dirigia, que achava que o caminhão era emprestado, alugado, qualquer coisa. Mas o inspetor já sabia onde cutucar. A senhora sabia sim. E quanto mais colaborar agora, menos vai pagar depois. Ela ficou em silêncio por segundos, que pareceram minutos. E então, quebrou. Eu só dirijo. Nunca roubei nada. Só pegava o caminhão no endereço indicado e levava até o galpão. Era a frase que ele esperava ouvir. A porta de entrada. O fio que puxaria todo o novelo. Ela passou o endereço. O nome da rua do galpão. O caminho exato. E ainda naquela noite, uma mega operação começava a ser montada. Em silêncio. Sem imprensa. Sem alarde. Porque a próxima movimentação seria cirúrgica. E derrubaria muito mais gente. Ela só era o começo. A peça mais frágil. Mas também a chave da engrenagem. A quadrilha. Era madrugada ainda. O céu começava a clarear, mas a cidade dormia. Enquanto muitos nem imaginavam o que estava prestes a acontecer, viaturas em comboio se enfileiravam em silêncio, com faróis baixos, motores ligados e ordens em mãos. Eram agentes da Polícia Federal. Equipamentos de alta precisão, drones sobrevoando em círculos, imagens em tempo real nos monitores de bordo. Às 5h da manhã em ponto, a operação foi iniciada. Eles já sabiam o endereço. A mulher havia revelado tudo. A localização exata, a rua, o portão, a marcação no mapa. Mas mesmo com a informação certa, ninguém sabia o que, de fato, encontrariam lá dentro. Sabiam que era grande, sabiam que era organizado, mas ainda assim, estavam prestes a se surpreender. O galpão não chamava a atenção. Parecia esquecido. Portão de ferro enferrujado, pintura desgastada pelo tempo, mato alto nas laterais, nenhum movimento aparente, nenhum som vindo de dentro. Mas bastou o cerco ser fechado, para a realidade começar a aparecer. 3 homens correram pelos fundos assim que perceberam a movimentação. Tentaram pular muros, se embrenhar no matagal, mas não conseguiram. Foram detidos em menos de 2 minutos. Estavam nervosos. Um deles chorava. O outro gritava que tinha família. Não adiantou. Foram algemados ali mesmo, com a lama até o joelho. Dentro do galpão, a cena era ainda mais intensa. Mais 2 homens foram encontrados num alojamento improvisado, nos fundos da estrutura. Camas de madeira, colchões velhos, garrafas de energético, comida enlatada. Dormiam quando os agentes arrombaram a porta. Acordaram com lanternas no rosto, gritos de comando, e os canos das armas apontados. Um deles era foragido da justiça. Tinha mandado de prisão em aberto há mais de 4 anos, mas nada, absolutamente nada, preparou os policiais para o que encontrariam no centro daquele galpão. 13 caminhões, todos eles, alinhados, impecáveis, cabines pretas, novas, pintura brilhante, cheiro de tinta fresca no ar. Eram modelos recentes, todos de alto valor. Estavam em fila, como se fossem parte de um showroom clandestino. Ao lado, prateleiras com peças sobressalentes, motores desmontados, para-choques, faróis, retrovisores, tudo etiquetado, limpo, organizado, como uma oficina cirúrgica. Em uma mesa no canto, um computador ainda ligado, tela acesa,
Sistema aberto. Era um software de falsificação de notas fiscais. Ali estavam os dados forjados, nomes de empresas laranjas, destinos falsos, numeração de chassis modificada. Em segundos, os agentes entenderam o que aquilo representava. Um centro completo de clonagem de veículos pesados. No fundo do galpão, um armário de aço. Trancado, mas os agentes o arrombaram. E o conteúdo era ainda mais chocante. Documentação falsa de mais de 60 veículos, RGs clonados, CNHs forjadas, certificados de registro, recibos de venda, tudo com selos, timbres, assinaturas, falsificações perfeitas. Era mais do que uma quadrilha, era uma indústria do crime. E naquele instante, o ciclo foi quebrado. A mulher, até então vista como apenas mais uma peça no jogo, se revelou fundamental. Seu depoimento foi longo, duro, demorado, mas preciso. Ela sabia os nomes, os apelidos, as senhas, os códigos usados por mensagem. Sabia quem entregava, quem buscava, quem vendia. E, talvez mais importante, sabia quem nunca aparecia, mas mandava em tudo. Com as provas em mãos e os relatos da mulher, o cerco foi se fechando. Mais de 20 pessoas foram identificadas como integrantes diretos da quadrilha. Havia motoristas contratados, mecânicos especializados, vendedores de fachada e até servidores públicos envolvidos no registro dos caminhões limpos. Nos dias seguintes, as notícias se espalharam como pólvora. Mega operação desmantela quadrilha de clonagem de caminhões. Scania preta era o alvo preferido do maior esquema de roubo dos últimos anos. Rede de falsificação incluía órgãos de documentação e atravessadores. O prejuízo estimado ultrapassava dezenas de milhões. E mais do que o impacto financeiro, havia o abalo na credibilidade do mercado. Empresas transportadoras começaram a revisar seus sistemas de rastreamento. Revendas cancelaram contratos. Compradores exigiram perícias completas antes de fechar qualquer negócio. A Polícia Federal celebrou o feito, mas com cautela, porque sabiam que aquele galpão era só uma peça. A investigação se expandiu. Delegacias de outros estados foram acionadas. Nomes citados pela mulher começaram a ser rastreados fora da região. Prisões foram feitas em São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais. Alguns tentaram fugir do país, mas os mandados já estavam em curso. Passaportes bloqueados, alertas nas fronteiras. O mapa da quadrilha começou a tomar forma nacional. Não era um esquema local, era um sistema. E então, o silêncio. Poucos dias após prestar depoimento, a mulher foi encontrada morta dentro da cela. A princípio, os laudos falavam em parada cardíaca, mas o inspetor sabia que aquilo não era normal. Pediu autópsia completa. O resultado foi claro: envenenamento. Ela havia sido silenciada. Alguém de dentro, com acesso, decidiu que ela não podia mais falar. A notícia correu, mas sem estardalhaço. A imprensa tratou como morte suspeita. Mas quem estava no centro do caso sabia. Ela tinha ido longe demais. E no mundo do crime organizado, quem fala demais morre cedo. O inspetor não se abalou. Na verdade, ficou mais firme. Sabia que estava no caminho certo. Sabia que, ao atacar a base, havia incomodado o topo. E se o topo reagiu, era porque estava exposto. Ele passou a trabalhar mais silenciosamente, com menos mídia, com mais estratégia. Porque agora ele sabia. A quadrilha não foi desfeita. Foi apenas ferida. E quando um animal é ferido, fica mais perigoso. O sistema inteiro havia sido desafiado. E em algum lugar, alguém estava planejando reagir. Por isso, o inspetor não recuou. Ao contrário, se preparou, reuniu uma nova equipe e traçou o próximo passo, porque o que parecia o fim daquela história era só o começo de algo muito maior, e ele não ia parar, até que o último elo dessa rede fosse quebrado, ou até que tentassem silenciá-lo também. O nome que não constava. O clima dentro da sede da Polícia Federal havia mudado. O caso, que até então era tratado como encerrado com êxito, agora ganhava contornos mais obscuros. A morte da mulher
Em cela isolada, sob vigilância, acendeu alertas que nenhum relatório oficial podia abafar. O inspetor passou a revisar cada detalhe do processo com obsessão. Voltou às gravações do interrogatório, cruzou horários, releu os depoimentos, comparou datas. E foi ali, na enésima leitura da transcrição, que algo lhe chamou a atenção. Um nome citado apenas uma vez, quase como se fosse irrelevante. Um apelido, na verdade. Não constava na lista de presos, não constava entre os mandados, nem nas menções cruzadas por outros suspeitos. Sombra, ele murmurou encarando a palavra sublinhada em vermelho. Quem é você? Não estava em nenhuma das anotações encontradas no galpão. Nenhum documento falso, nenhuma ficha nos bancos de dados da inteligência. E isso por si só já era suspeito. Num esquema tão grande, tão detalhado, tão conectado, como alguém envolvido no núcleo de comando não deixava rastros? Foi aí que ele entendeu. Aquele nome não constava, porque era ele quem mandava. O Sombra era a peça que não aparecia, o elo que ninguém entregava, o nome que nem devia ter sido dito. Talvez a mulher, em sua pressa de cooperar, tenha falado sem medir as consequências e pagou o preço. A investigação reabriu, mas agora em outro nível. O inspetor acionou o setor de inteligência cibernética. Pediu varredura em sistemas de telefonia, transações bancárias paralelas e arquivos criptografados deixados em dispositivos apreendidos no galpão. E depois de horas de rastreamento, algo finalmente emergiu. Uma transação em Bitcoin, realizada 2 semanas antes da operação. Um valor alto. Rastreado até uma carteira virtual associada a um servidor hospedado fora do país. Mas com IP mascarado, uso de VPN e criptografia de ponta. Quem estava por trás sabia esconder, mas não completamente. Em uma das pontas havia um e-mail, uma chave digital, e com ela um vínculo com um passaporte argentino, nome falso, mas a foto bateu. O rosto era conhecido do inspetor. Ele já o havia visto em outra operação anos atrás. O homem operava em múltiplos países, sempre sem identificação real. Tinha conexões com contrabando de armas, fraudes fiscais e tráfico humano. Era conhecido como especialista em montar estruturas ilegais para outras quadrilhas. Nunca ficava. Apenas arquitetava. Quando as operações estouravam, ele já estava em outro continente. Esse homem não é só um laranja, é o arquiteto, disse o inspetor em reunião fechada com o setor estratégico da PF. O Sombra, como descobriram, já havia sido responsável por montar células criminosas em 4 países diferentes. Em todos os casos, o padrão era o mesmo. Estruturas complexas, profissionais, com mecanismos de blindagem e controle de danos. As quedas de operações anteriores só reforçaram sua inteligência. Ele aprendia com os erros dos outros. E agora, tudo indicava que a quadrilha de clonagem de Scania era apenas uma entre tantas. E mais. Havia sinais de que ela ainda operava. Uma semana após a grande operação, um caminhão com características idênticas às do esquema foi apreendido no sul do país. Placa clonada, nota fiscal falsa, número de chassi raspado, mesmo padrão, mesmo modo de operação. Ou seja, alguém ainda estava fazendo os caminhões renascerem. O inspetor foi pessoalmente até o sul, analisou o veículo, conversou com os agentes que fizeram a abordagem, e o que ouviu confirmou o que temia. O motorista disse que comprou o caminhão de um conhecido, pagou abaixo do mercado, não conhecia a procedência. O tal conhecido desapareceu no mesmo dia. Investigaram o telefone do comprador. A última ligação antes da compra foi feita por um número criptografado com prefixo internacional. Argentina. É ele, disse o inspetor, quase sem voz. A segunda grande reviravolta estava posta. O que todos achavam ser o fim de uma operação era só o fim de uma filial. O verdadeiro cérebro ainda estava em movimento. E o mais grave, expandindo. A partir dali, tudo mudou. A missão deixou de ser apenas repressiva. Agora era uma caçada internacional. Com o apoio da Interpol, a imagem do Sombra foi enviada a todos os setores de fronteira. As rotas de caminhões passaram a ser monitoradas com mais precisão.
Sistemas de rastreamento por satélite foram acionados em conjunto com concessionárias de rodovia. O inspetor sabia que estava lidando com alguém grande, mas agora percebia que era maior do que esperava. E enquanto ele voltava à sede, no banco traseiro da viatura, o celular tocou. Era um número interno. Inspetor, conseguimos decifrar parte do e-mail criptografado do Sombra. E ele mencionava uma nova entrega, um novo lote. Onde? Silêncio. Inspetor, é no norte. Amazônia Legal, região de fronteira. 3 caminhões cruzaram a área ontem à noite e não constam em nenhuma base de dados. O inspetor fechou os olhos por um instante, porque agora ele entendia. O inimigo não era só um homem, era um sistema. E dessa vez, ele estava entrando no coração da selva, onde a lei vale pouco e o crime vale tudo. A rota que ninguém vigia. O norte não é lugar de atalho. É selva, lama, silêncio e rios que engolem estradas. E é justamente por isso que a quadrilha se instalou ali. A chamada chegou ainda de madrugada, mas o inspetor já estava acordado. Tinha desenvolvido esse hábito nos últimos dias. Dormir mal, com a roupa quase pronta, celular carregado ao lado da pistola. Quando o agente da regional de Rondônia falou caminhões cruzando a fronteira, ele nem respirou antes de dizer: eu tô indo. Em menos de 6 horas estava pousando em Porto Velho. Na mala, só o essencial. No rosto, a expressão de quem já entendeu que isso não era mais uma investigação comum. Era guerra. Na sede local, mapas da região cobriam a parede. Linhas vermelhas marcavam trechos usados por contrabandistas há décadas. Mas agora uma nova linha, azul, indicava a última rota usada pela quadrilha. Começava na saída de uma transportadora abandonada em Ji-Paraná, cruzava BRs mal fiscalizadas e sumia na bacia do Madeira. A rota era conhecida pelos veteranos da PF como Corredor Fantasma. Os caminhões entram e somem, literalmente. Ou viram peça, ou atravessam o rio por balsa ilegal, explicou o delegado regional. Depois disso, não temos mais alcance. Quem controla essa área? O delegado respondeu sem hesitar. 3 nomes, um fazendeiro, um ex-policial e um atravessador conhecido como Joca. Os 3 são aliados de longa data. Nenhum foi preso até hoje. Todos já foram investigados. Então a quadrilha não só sobreviveu, ela se adaptou, concluiu o inspetor. Naquela tarde o plano foi traçado. Não daria um alarde. A operação seria de infiltração, com apoio de agentes disfarçados. O objetivo: localizar o novo galpão, que, segundo informações obtidas no relatório de interceptação, funcionava numa zona de proteção ambiental. O mais difícil não era chegar, era não ser visto. A presença de estranhos naquelas estradas chamava a atenção. Muitos ali estavam sob folha de pagamento de alguém. E a quadrilha pagava bem. Enquanto isso, no lado invisível da operação, a equipe de inteligência interceptava novas movimentações digitais. Uma mensagem capturada em um canal criptografado dizia: as peças estão no norte, rota segura, pagamento confirmado, entrega até sexta. Assinada com o mesmo endereço de IP mascarado que haviam atribuído ao Sombra. Não havia dúvida, ele ainda operava. E agora, com uma nova camada de proteção: floresta. 2 dias depois, às 4 da manhã, 2 agentes infiltrados confirmaram visualmente: 3 caminhões pretos do mesmo modelo envolvido no esquema original estavam estacionados em um galpão coberto por lonas, entre árvores altas, perto de uma comunidade ribeirinha. Os chassis estavam raspados, os motores ainda quentes. No momento da abordagem, os homens no local tentaram reagir, mas a equipe já esperava por isso. Em menos de 10 minutos, o galpão estava cercado e 5 envolvidos presos. Mas havia algo que o inspetor não esperava. Num canto escuro do galpão, protegida por lonas e caixas vazias, havia uma pasta vermelha. Dentro dela, instruções, datas, rotas e uma lista de motoristas, todos nomes novos, todos com documentação forjada. E mais, 3 desses nomes pertenciam a pessoas que estavam desaparecidas.
O esquema havia evoluído. Eles estão recrutando gente que some fácil, concluiu um dos peritos. Pegam gente de cidade pequena, sem família, sem redes sociais, dão identidade nova, colocam no volante e depois descartam. Era mais cruel do que pensavam. Agora não era só roubo, era tráfico humano disfarçado de transporte. As peças que sumiam não eram apenas os caminhões, eram as pessoas por trás deles. O inspetor olhou para as árvores ao redor. A mata densa escondia não só galpões e caminhões, escondia corpos, histórias, gente que nunca mais seria achada. Na volta para a base, em silêncio, ele só pensava em uma coisa. Isso já ultrapassava fronteiras. Não era mais uma quadrilha, era uma rede de comando, um consórcio de criminalidade. E o Sombra era o maestro. Horas depois, uma nova mensagem criptografada apareceu na rede monitorada. Parabéns pela operação, mas o próximo passo já começou. Vocês sempre chegam atrasados, sem assinatura. Mas ele sabia. Era ele. Era o Sombra. E ele estava zombando. O inimigo que não erra. O inspetor não dormia havia 32 horas. A base montada em Rondônia agora operava como quartel-general de uma força-tarefa que crescia dia após dia. Novos nomes surgiam, novos caminhos se abriam, e o que antes era tratado como um esquema pontual, agora era reconhecido como algo muito mais sério e mais profundo. A rede era real e viva. A última apreensão, os 3 caminhões escondidos em área de proteção ambiental, trouxe pistas inéditas. Uma delas, um cartão de memória, quase despercebido, dentro do console de um dos veículos. Nele uma série de arquivos criptografados, mas um dos vídeos, já em formato aberto, rodava sozinho ao ser plugado no sistema. Era um recado. No vídeo, um homem encapuzado, fundo escuro, voz distorcida, olhando direto para a câmera e falando com alguém em específico. Inspetor, eu avisei. Vocês sempre chegam atrasados. Esse jogo não é sobre polícia e bandido, é sobre tempo. E no tempo, eu sempre tô à frente. Silêncio. Acha mesmo que meu erro foi deixar a mulher falar? Ela só falou o que eu deixei ela saber, o que eu queria que vocês achassem. Mais silêncio. Vocês prenderam soldados. Eu crio exércitos. E sabe qual é o problema de lutar contra uma sombra? É que ela nunca tem só uma forma. O vídeo termina ali. O inspetor assiste calado, mais de uma vez, e à medida que as palavras ecoam, ele entende. Essa guerra não termina com uma prisão, nem com uma manchete, porque a estrutura do crime que ele enfrenta não tem rosto. E o que é invisível não se apaga com luz, se enfrenta com estratégia. Nos dias seguintes, o vídeo vaza, a imprensa explode, manchetes circulam com frases impactantes. Inspetor da PF é ameaçado por líder de rede criminosa em vídeo direto. Quem é o Sombra, o homem que desafia as autoridades com um recado gravado? E aí, algo inesperado acontece. O público responde. Caminhoneiros começam a enviar mensagens anônimas, denúncias, vídeos mostrando movimentações suspeitas em pátios abandonados, em portos secos, em zonas rurais. Gente que tinha medo de falar, agora falava. Porque entenderam uma coisa. O Sombra era real. E não era só problema da polícia. Era um câncer na estrutura que envolvia transporte, segurança, política e dinheiro. O inspetor então toma uma decisão. Não vai mais apenas caçar, vai expor. Uma coletiva é convocada. Ele surge diante das câmeras, olhos cansados, voz firme. O vídeo que todos viram não é uma ameaça, é uma confissão. Pausa. O crime organizado só sobrevive enquanto a sociedade finge que não vê. Mas agora vocês viram. Então a pergunta é: vão continuar assistindo? Ou vão fazer parte da resposta? O vídeo da coletiva viraliza. Milhares compartilham, comentam e engajam. Tô contigo, inspetor. Fala tudo. Do Acre até o Sul, o povo tá de olho. E com isso, o Sombra comete o primeiro erro. Achou que o povo era passivo.
Nos bastidores, a PF monta um novo braço de investigação com agentes integrados ao setor de inteligência civil. O objetivo? Infiltrar o digital. Porque se o Sombra age na sombra, é lá que ele será caçado. Com rastreamento, estratégia e tempo, o jogo dele, mas jogado melhor. Nas redes, a comoção se transforma em movimento. Caminhoneiros começam a usar um símbolo nos retrovisores. Uma faixa preta, curta, amarrada com fita isolante. É o jeito deles dizerem que estão de olho, que estão protegendo os seus, que não aceitam mais ser usados, ameaçados ou descartados como peças de um jogo maior. O símbolo vira sinal. A estrada responde. No último frame do roteiro, o inspetor aparece no alto de um posto de fiscalização, olhando uma rodovia que nunca dorme. Ao fundo, dezenas de caminhões passando, e um deles, com a faixa preta no espelho. Ele sorri, pela primeira vez em dias, não por alívio, mas porque sabe que agora ele não está mais sozinho. E a voz dele, que antes ecoava apenas entre paredes de uma delegacia, agora atravessa o Brasil inteiro. O Sombra ainda está solto, mas agora ele não é mais invisível. Se você chegou até o final, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama esse estilo e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo. E se já viu algum caso parecido na sua região, se inscreva no canal para nos apoiar e ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Até o próximo vídeo amanhã.